O céu está coberto de uma manta cinzenta, pesada e sufocante. A terra sob meus pés é emaranhada de lama e sangue, e o cheiro de pólvora parece estar impregnado em meus pulmões. Meus dedos estão dormentes pelo frio, mas não ouso soltar o rifle, segurando como se fosse a última esperança de sobreviver a este inferno. O som ensurdecedor dos cães não cessa. Eu sinto o solo tremer a cada explosão. Homens ao meu redor caem, e o silêncio que segue aos gritos é ainda mais aterrador. Tento manter meus olhos fixos à frente, mas é difícil não olhar para os rostos mortos descongelados em expressões de dor e desespero. Passamos por entre árvores quebradas. A densa floresta prussiana nos engole, tornando cada passo um desafio. Sinto o suor escorrendo pelo meu rosto, misturando-se com a sujeira que já cobre minha pele. Meus companheiros estão tão exaustos quanto eu, mas a ideia de recuar é impensável. Sabemos o que acontece com os desertores. De repente, um apito atravessa o ar e os tiros de metralhadora rasgam a linha de frente. Agacho-me instintivamente, sentindo o calor das balas cortando o ar acima da minha cabeça. Um amigo ao meu lado cai de joelhos, segurando o estômago enquanto o sangue vaza entre seus dedos. Tento puxá-lo para trás, mas ele só me encara com os olhos vazios, já sem vida. Não há tempo para lamentar. Continuo correndo, tropeçando entre corpos e raízes retorcidas. Um soldado alemão surge na minha frente, sua baioneta brilhando sobre a luz pálida do dia. Levanto meu rifle e disparo sem pensar. O corpo dele cai pesadamente e sinto uma estranha sensação de vazio. Poderia ter sido eu, ou ainda pode ser. Os gritos ecoam por toda parte. O comando parece perdido. A formação está quebrada e vejo bandeiras russas caídas ao chão, manchadas pela lama. Sinto aperto no peito e tento reunir forças para avançar, mas meu medo me corrói por dentro. Não sei se verei o próximo nascer do sol. A batalha continua e eu, perdido no caos, só consigo pensar em casa, nas colinas tranquilas e na voz doce de minha mãe chamando meu nome. Mas aqui, a morte é minha única companhia e a esperança parece distante, enterrada sob a terra fria de Tannenberg. Entre 1914 e 1918, o mundo foi abalado por um conflito sem precedentes. A Primeira Guerra Mundial, também conhecida como a Grande Guerra, deixou milhões de mortos, redesenhou mapas e mudou o curso da história. Mas como tudo isso começou, quais foram as causas e por que essa guerra foi tão devastadora? Hoje vamos mergulhar nesse capítulo crucial da história e entender como a Primeira Guerra Mundial moldou o mundo que conhecemos hoje. Para entender a Primeira Guerra Mundial, precisamos voltar um pouco no tempo, no início do século XX. A Europa era um caldeirão de tensões. As grandes potências como Reino Unido, França, Alemanha e Rússia competiam por colônias e influência global em um processo conhecido como imperialismo. Ao mesmo tempo, movimentos nacionalistas ganhavam força, especialmente nos Balcãs, uma região instável onde o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano tentavam manter o controle. Para se protegerem, as nações formaram alianças militares. De um lado, a Tríplice Aliança, composta por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Do outro, a Tríplice Entente, formada por Reino Unido, França e Rússia. Essas alianças criaram um delicado equilíbrio de poder, mas qualquer incidente poderia desencadear uma guerra em larga escala. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado em Sarajevo por Gavrilo Princip, um jovem nacionalista sérvio.
Esse evento foi o estupim que faltava para a guerra. A Áustria-Hungria, apoiada pela Alemanha, culpou a Sérvia pelo atentado e declarou guerra. A Rússia, aliada da Sérvia, mobilizou suas tropas. Em resposta, a Alemanha declarou guerra à Rússia e à França. Quando as tropas alemãs invadiram a Bélgica para atacar a França, o Reino Unido entrou no conflito. Em questão de semanas, a Europa estava em chamas. Em 1917, a guerra deu uma guinada decisiva com a entrada dos Estados Unidos. Até então, os Estados Unidos haviam mantido uma posição neutra, mas dois fatores mudaram isso. Primeiro, os ataques de submarinos alemães e navios americanos que causaram a morte de civis. Segundo, a revelação do telegrama de Zimmermann, no qual a Alemanha propunha uma aliança com o México contra os Estados Unidos. Com a chegada das tropas americanas, a Entente ganhou um reforço crucial. Enquanto isso, a Rússia, abalada pela Revolução de 1917, saiu da guerra após a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha. Apesar disso, a entrada dos Estados Unidos foi decisiva para a vitória da Entente. Em 11 de novembro de 1918, a Alemanha assinou o armistício, colocando fim à guerra. Em 1919, o Tratado de Versalhes foi assinado, impondo duras condições à Alemanha. O país perdeu territórios, foi forçado a pagar reparações financeiras e teve seu exército drasticamente reduzido. As consequências da guerra foram profundas. 4 impérios, o alemão, o austro-húngaro, o russo e o otomano, foram dissolvidos. Novas nações como Polônia, Tchecoslováquia e Iugoslávia surgiram no mapa. Além disso, a guerra deixou um saldo de cerca de 10 milhões de soldados e 7 milhões de civis mortos. Mas o Tratado de Versalhes também plantou as sementes para futuros conflitos. O ressentimento da Alemanha e as duras condições postas pelo tratado criaram um território fértil para o surgimento do nazismo e décadas depois, a Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra trágica na história da humanidade. Ela mostrou o custo devastador dos conflitos globais e como a tecnologia pode ser usada para a destruição em massa, mas também ensinou a importância da diplomacia e da cooperação internacional para evitar futuras catástrofes. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Deixe nos comentários o que mais você pensa sobre a Primeira Guerra Mundial. Aqui é o Gabriel.